Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre viver pela fé. E para darmos início, vamos começar entendendo como é que a fé se achega até nós. Como é que ela vem? Essa resposta está lá em Romanos 10:17, que vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Então a fé não vem por meio de uma oração ou por meio de um desejo. Ela vem por meio da palavra de Deus. E a gente precisa entender aqui que tem algumas pessoas que desejam andar com Deus, desejam viver com Deus, mas só que por conta de falta de conhecimento, elas fluem nos seus achômetros, e nesse exemplo aqui de viver pela fé, às vezes elas querem buscar em oração essa fé. E aí elas não vão ter o resultado da palavra. E isso vai gerar frustração. E se permanecerem assim, uma vida frustrada, elas vão chegar num ponto de que vão colocar culpa em Deus e em muitas outras pessoas. E também pode chegar até o ponto de se afastar do Senhor e ter resistência para voltar para Ele. Por conta do quê? De falta de conhecimento. Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos ter uma responsabilidade de buscar ao Senhor por meio da Sua palavra, para que a gente viva uma vida de fé de forma saudável, com resultados. Tem uma parábola que Jesus vai dizer que foi uma casa construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Ambas passaram pelas mesmas circunstâncias, mas a que estava sobre a rocha permaneceu em pé e a outra caiu. Isso quer dizer o quê? A pessoa que é firmada na rocha, que é a palavra de Deus, permanece firme e constante diante as circunstâncias. Mas se a pessoa é firmada nos seus achômetros, que não é algo sólido, aí a queda é certa. Então a nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Romanos 12:2 vai dizer para a gente não se conformar com este mundo, mas transformar a vossa mente para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos renovar, transformar os nossos pensamentos por meio da palavra, onde a gente vai pensar certo, pensar conforme a palavra, e aí a gente vai ter a crença na palavra. E isso vai nos abrir espaço para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa num pensamento, mas só que o tema aqui é viver pela fé. E para viver, nós temos que colocar em prática, não é somente receber. E para colocar em prática, nós temos que seguir dois passos: o falar e agir. Então, nós pensamos conforme a palavra, cremos na palavra e aí falamos e agimos conforme a palavra. Meus irmãos, Deus criou o mundo falando. Haja luz e houve luz. Ele trouxe à existência coisas que não existiam como se já existissem. Como é que nós recebemos a nossa salvação? Crendo com o coração e falando com a boca. A gente vai ver isso lá em Romanos 10, dos versos 9 ao 10. Em Marcos 11:23, está dizendo lá que a gente tem que falar com o monte, erga-te, lança-te do mar, não duvidando no nosso coração, mas crendo que se fará aquilo que nós estamos dizendo. E assim será feito. Então, meus irmãos, as nossas palavras têm muito poder. Não é para a gente estar falando qualquer coisa, a gente tem que falar coisas alinhadas com a palavra. Em Provérbios 18:20 vai dizer que com o fruto da nossa boca nós enchemos o nosso estômago e nos satisfazemos. E aí no verso 21 vai dizer que a língua tem poder de morte ou de vida. E aí, o que que nós vamos escolher falar? E aí a Bíblia vai dizer também que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o indicativo para saber qual o nível da nossa fé, se a gente está precisando buscar mais conhecer da verdade, é as nossas palavras. Como é que está sendo as nossas palavras? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Muito cuidado mesmo. Às vezes a gente acha que as palavras são lançadas e está tudo bem, pode falar qualquer coisa. Sabe, quando a pessoa usa de palavras,
para cutucar a ferida e te machucar mesmo, a gente costuma falar que é pior do que uma surra, e tem vezes que é mesmo. Então, as palavras têm poder. Cuidado como nós estamos falando. E não só isso, nós temos que ter ações correspondentes. Nós precisamos ter ações que correspondem à fé que nós estamos recebendo da palavra e fluindo conforme a palavra. O que adianta domingo chegar no louvor e cantar que nós amamos ao Senhor, nos consagramos a Ele, tudo que nós temos, somos e podemos pertence a Ele, mas sendo que a gente sai da porta para fora, é pecado atrás de pecado, ações totalmente contrárias com aquilo que nós cremos e estamos falando na igreja. Então tem que ter um alinhamento de todo o nosso ser. Ele pensar conforme a palavra, crer conforme a palavra, falar e agir conforme a palavra. Sabe, tem pessoas que falam assim, né? Ah, minha vida está no controle de Deus. Será que está mesmo? Se a sua vida está alinhada com a palavra, ela sim está no controle de Deus. Porque Deus está no controle da sua palavra. E se a gente está alinhado com essa palavra, nesses 4 itens que eu citei, pensar, crer, falar e agir, aí sim Deus está no controle das nossas vidas. E o último ponto que eu queria tratar aqui é a questão do viver pela fé somente olhando para o seu umbigo. Não, Jesus morreu para a humanidade toda, não foi só por mim ou só por você. A gente precisa viver pela fé, experimentar das promessas de Deus, mas também se atentar ao amor divino que foi derramado em nossos corações. Romanos 5,5 diz isso, e eu já falei em alguns outros vídeos muito a respeito do amor de Deus. E esse amor vai fazer com que a gente tenha compaixão das pessoas, porque situações que nós passamos ou estamos passando, mas que a gente conectado com a palavra tem a solução, a gente flui em paz, que excede todo o entendimento, a gente coloca um sorriso no rosto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando a gente olha para esse mundo e vê as pessoas se destruindo, se afundando cada vez mais e mais nos problemas, porque não tem a palavra, meus irmãos, essa compaixão nos move a pregar esse evangelho, a estender a mão e ajudar o próximo. Nós precisamos entender que o viver pela fé não inclui somente nós e a nossa família, inclui o mundo, o ide e pregai. O que faz um missionário? Deixar o conforto do seu lar, da sua família e ir para o outro lado de um outro país, o outro lado do mundo, né? E pregar esse evangelho correndo o risco de vida. Isso, meus irmãos, é o amor de Deus em operação, fluindo em compaixão para aqueles que não conhecem da verdade. Assim como nós fomos alcançados por pessoas que oraram, que pregaram o evangelho para a gente, que ensinaram, tiveram paciência, nós temos que nos levantar e fazer a mesma coisa. Então, meus irmãos, nós devemos nos colocar nessa posição de viver essa vida pela fé, pensando, crendo, falando e agindo conforme a palavra, para nós, para nossa família, para nossa igreja, mas também para esse mundo, segundo o guiar do Espírito. Amém? Eu vou deixar uma indicação aqui, está aparecendo aqui o livro do Espírito da Fé, do Mark Henke. Livro excelente. No link da descrição aqui, vai lá no Verbo Shop, compra esse livro, presenteie esse livro para alguém também, é um bom presente. Meu irmão, se você foi edificado e abençoado, curta esse vídeo. Se veio algumas pessoas ou uma pessoa para você compartilhar esse vídeo aí, rapaz, obedeça ao Senhor e compartilhe dessa palavra, porque essa pessoa está precisando. E não só isso, se você quer receber mais dessa palavra por meio desse canal, se inscreva aí, tá certo? Então, ficamos por aqui, até mais, sejam abençoados na prática da palavra.